Muito obrigado, Ivone. Muito bom dia a todos aí que nos acompanham. O objetivo hoje é nós apresentarmos aqui para vocês o que significa o serviço de iniciação de pagamentos no Pix, né, que foi aí publicada a resolução número 118 hoje pela manhã, e que essa resolução traz ajustes no regulamento do Pix justamente para incorporar esse novo serviço e também uma nova figura de participação no âmbito do Pix, né? Aqui a gente está falando, então, da convergência, né, da junção do Pix com o Open Bank, né, com o projeto Open Bank, e a gente vai tentar aqui deixar muito claro para todos vocês o que realmente significa essa junção dos dois projetos, né, na prática, numa visão mais concreta do que a gente vislumbra como potencialidades com a chegada do serviço de iniciação de pagamentos no Pix. Então, vou compartilhar aqui uma apresentação, um PowerPoint, para que todos possam acompanhar melhor e visualizar aí o que nós temos aí para compartilhar com os senhores. Bom, então dando início à apresentação, se tiver algum problema aí no compartilhamento, alguém me sinaliza aí, por gentileza. Então, dando início aqui à apresentação, como eu falei, a ideia é a gente tornar o mais concreto possível para todos vocês o que realmente significa a chegada do iniciador de pagamentos no Pix, né? Então, a gente basicamente traz os diferentes casos de uso que são impactados aí pela chegada desse novo serviço, dessa nova figura, e basicamente a gente está falando de transferências e de pagamentos, né? Ou seja, transferências com um tipo de impacto, né? Uma dinâmica específica com esse novo serviço, e os pagamentos também sendo impactados aí, tendo também uma outra dinâmica específica e, obviamente, ganhos com a chegada dessa figura aqui no Pix. Então, o primeiro caso de uso, que é o caso de uso relativo a transferências, aqui a gente está falando basicamente de aquelas transferências simples que não tem necessariamente uma transação de compra e venda associada, né, diretamente associada. Isso acontece muito por meio de aplicativos financeiros, de aplicativos de mensagem ou, eventualmente, de carteiras eletrônicas. São majoritariamente transações entre pessoas, não significa que são apenas transações entre pessoas, mas majoritariamente são esse tipo de transações, ou seja, onde as pessoas transferem dinheiro umas para as outras, como eu falei, sem necessariamente estar vinculado ali a um determinado negócio jurídico, a uma compra ou uma venda. Então, como é que é a jornada de pagamento no Pix hoje, antes da chegada do iniciador? Via de regra, essa jornada acontece por meio de um aplicativo, né? O principal canal de acesso de transferências aí, de Pix para as pessoas, né? Então, não significa que as pessoas só podem fazer Pix por meio de telefones celulares e aplicativos embarcados ali nos telefones celulares. Podem fazer também pelo ATM, podem fazer pelo Internet Bank, mas majoritariamente o principal canal de acesso são os aplicativos das próprias instituições financeiras, instituições de pagamentos participantes do Pix. Então, nessa jornada, a pessoa entra no aplicativo do seu, o que a gente chama de PSP, né, a sigla que abrevia aí o nome prestador de serviço de pagamento, né? O prestador de serviço de pagamento genericamente abrange aí todas as instituições financeiras e instituições de pagamento participantes do Pix. Então, sempre que a gente se referir a PSP, a gente está se referindo à totalidade de participantes que prestam algum tipo de serviço de pagamento no âmbito do Pix. Então, no nosso exemplo, aqui a gente tem o PSP XYZ, um determinado PSP. O cliente entra no aplicativo dessa instituição. Na tela inicial ali do aplicativo, existe um botão do Pix que, se acionado,
ele abre ali um ambiente dedicado ao Pix, né? Então, essa é a próxima tela. O cliente, então, seleciona ali como ele quer iniciar o seu pagamento, como ele quer fazer o seu pagamento, por meio da inserção manual de dados e inserindo uma chave Pix, se ele quer ler um QR Code ou se ele quer fazer ali a experiência do Pix copia e cola, que emula ali a experiência do QR Code quando o cliente está no próprio telefone celular, ele não tem como ler um determinado QR Code que é gerado no próprio celular. Então, esse Pix copia e cola ele tem a função de, de emular a experiência do QR Code nessas situações. Então, no nosso exemplo, o cliente seleciona a chave Pix, né, para iniciar o seu pagamento, abre-se ali o campo para digitar a chave, um determinado número de telefone celular, o quanto a pessoa quer transferir, e se solicita o início da transferência. Após essa etapa, o cliente autentica a transação, né, por meio de senha, de biometria, de reconhecimento facial, enfim, a critério aí do PSP, como é feita a autenticação, e ele recebe a confirmação de que essa transferência foi realizada com sucesso. Isso sempre no aplicativo do PSP onde a pessoa tem conta, né? Então, se é o PSP XYZ, ele tem que entrar no PSP XYZ. Se é no PSP ABC, ele tem que sair se ele quer, depois de fazer uma transferência da sua conta no PSP XYZ, ele quer fazer uma transferência no PSP ABC, ele precisa sair do aplicativo do PSP XYZ, entrar no aplicativo do PSP ABC e aí, a partir daí, fazer um outro Pix. Então, o que muda aí com a chegada dos iniciadores? Antes de entrar na experiência propriamente dita, que é só para indicar que existe um processo de onboarding, né? Ou seja, de autorização para que a conta do cliente seja associada a outros ambientes. Então, aqui é uma primeira informação relacionada à chegada desses iniciadores, ou seja, a partir deste momento, ou seja, a partir da chegada dos iniciadores de pagamento no Pix, as pessoas vão poder iniciar uma transação sem necessariamente ter que acessar o aplicativo do PSP ao qual essa pessoa tem relacionamento. E aqui a gente está chamando genericamente de iniciador 123. E quem poderia ser, ou quem poderiam ser esses iniciadores aí, esse iniciador 123, ou 2, ou 345, ou 456, não importa, né? Que genericamente quem poderiam ser iniciadores. Primeiro, instituições que são dedicadas a esse tipo de atividade, né? São os iniciadores de pagamento, né? Uma instituição ali que se dedica exclusivamente a isso, que a gente vem chamando de iniciador puro, né? Ou seja, são instituições que não oferecem ali contas transacionais para os seus clientes, mas que oferecem sim esse serviço de iniciação de pagamentos. E, eventualmente poderia ser, como a gente já mencionou, uma instituição que tem ali um aplicativo e que oferece ali consolidação de informações financeiras e facilitação ali na prestação de serviços em múltiplas ou acessando ali múltiplos PSPs. Poderia ser também um aplicativo de mensagem específico, poderia ser uma carteira virtual. Como eu falei, não oferece ali uma conta transacional para o cliente, mas oferece esse serviço de iniciar um pagamento. Mas isso poderia ser também um próprio PSP, né? Ou seja, um PSP que já é participante do Pix, que ele oferece uma conta transacional, mas ele oferece também essa possibilidade de iniciar um pagamento de uma conta transacional em um PSP diverso daquele PSP que está iniciando o pagamento, né? Então, se ele está ali no PSP ABC, eventualmente ele conseguiria iniciar um pagamento através da conta dessa pessoa no PSP DEF, por exemplo. Então, isso também é possível, né? Nessa jornada aqui, então, tanto para iniciadores puros quanto para PSPs que prestam ou que prestarão esse serviço de iniciação de pagamentos, né, possibilitando, como eu falei, a iniciação de um pagamento da conta do cliente numa instituição diferente daquela onde o cliente está acessando ali um determinado aplicativo.
ele precisa fazer essa jornada do onboarding, né? Então, nessa jornada do onboarding, o cliente pede para conectar a conta, a conta dele numa instituição diferente da onde ele está, né? No caso aqui do nosso exemplo, o iniciador 123, ele seleciona ali a instituição onde ele tem conta e a conta a qual ele quer conectar ali no seu iniciador, né? Que tem o PSP ABC, DF, GHI, XYZ, enfim, ele seleciona um desses PSPs. No nosso caso, ele selecionou o PSP XYZ e automaticamente ele é redirecionado ali para um ambiente de confirmação, né, de ligação dessa conta, de conexão dessa conta do PSP XYZ ao ambiente do iniciador 123. Então, ele confirma, autentica a ligação, a conexão dessa conta, e ele recebe ali a confirmação de que a conta dele, então, está ligada ao iniciador 123. Né? Então, esse seria uma das possibilidades do onboarding aí desses iniciadores de pagamento. E a partir daí, a pessoa então pode transferir recursos, né, pode fazer um Pix a partir do iniciador 123, do aplicativo do iniciador do 123, utilizando a conta dessa pessoa num PSP XYZ, por exemplo. Então, ele entra no ambiente do iniciador 123, pede para fazer uma transferência com chave Pix, ele digita ali a chave para a qual ele quer direcionar ali aquele Pix, o valor que ele quer transferir, pede para iniciar a transferência, no nosso exemplo aqui os R$ 50. A partir daí ele confirma. Quando ele confirma que quer fazer esse Pix, ele é automaticamente redirecionado para o aplicativo do PSP XYZ, que é onde ele mantém a conta transacional. E aí, nesse aplicativo, ele faz a autenticação e a confirmação dessa transação, né, conforme critérios de autenticação do próprio PSP XYZ, e autenticada essa transação, automaticamente, sem nenhuma intervenção manual, ele retorna ali para o ambiente do iniciador 123, recebendo ali a confirmação de que esse Pix foi realizado com sucesso. Né? Então, esse é o primeiro caso de uso, né, de transferências, e agora a gente passa para o segundo caso de uso, que são Pix relacionados a pagamentos, né? São basicamente aqueles pagamentos que são feitos em aplicativos e sites de compras. Aqui a gente está falando então de e-commerce ou de m-commerce. Bem, aqui a gente, nesse primeiro slide aqui relacionado a pagamentos, a gente traz a jornada atual sem o iniciador de pagamentos, ou seja, como é que uma pessoa faz uma compra pagando com Pix num e-commerce específico, aqui no nosso exemplo, na loja ABC. A pessoa seleciona os produtos que quer adquirir, ou eventualmente algum serviço, e esse conjunto de produtos ou de serviços totaliza aí R$ 120. Agora ele precisa pagar por esses R$ 120. Então, seleciona aqui a opção Pix para realizar esse pagamento, né? Pede para pagar. A loja ABC, ela gera um QR Code, eventualmente ele pode ler esse QR Code se ele tiver um outro celular para fazer essa leitura, ou ele pode copiar esse código, né, que é basicamente o código que está associado ao QR Code, para fazer a dinâmica do copia e cola, né, que basicamente emula a experiência de pagamento com QR Code quando a pessoa está no próprio celular e, obviamente, ela não consegue ler um QR Code que está sendo mostrado no celular onde ela está realizando a compra. Então, a partir daí, a pessoa precisa sair do aplicativo da loja ABC, de forma manual, abrir o aplicativo no seu PSP, aqui no nosso exemplo XYZ, e ele faz toda aquela jornada de pagamento no Pix, ao qual a gente já mencionou anteriormente. Né? A gente tem a necessidade de autenticar para a entrada no aplicativo, selecionar ali o ambiente Pix, que é dedicado ao ambiente Pix, selecionar então a opção Pix copia e cola, copiar o código que vem aqui da loja ABC para o campo do Pix copia e cola, ele confirma, PSP XYZ exige então a autenticação para realizar esse Pix, e aí de forma manual ele tem que abandonar o aplicativo do PSP XYZ, entrar lá na lista de aplicativos e voltar para o aplicativo da loja ABC
para então verificar que essa compra foi realizada com sucesso. Essa é a jornada atual antes da chegada dos iniciadores. E aí o que muda com a chegada dos iniciadores? O que a gente vislumbra em termos de facilidades e aperfeiçoamentos nesse processo, nessa jornada de compra no ambiente do e-commerce e do m-commerce, né? Que a gente tem 7 etapas, né? Ou seja, são 7 passos que o cliente precisa ativamente realizar para concluir o seu pagamento. Bem, assim como no caso das transferências, no caso dos pagamentos, existe a necessidade também do onboarding, né? Ou seja, de autorizar o iniciador, aqui no nosso exemplo, o iniciador 1, 2, 3, a realizar ou a iniciar um determinado pagamento, um determinado Pix, a partir de uma conta num PSP específico, né? Então, aqui no nosso exemplo, o iniciador 1, 2, 3, a pessoa seleciona ali o PSP ao qual ela quer vincular o iniciador 1, 2, 3, no nosso exemplo, o PSP XYZ, confirma, autentica e está conectado esse PSP XYZ ou essa conta específica do PSP XYZ ao iniciador 1, 2, 3. Isso é feito uma vez só, não precisa fazer isso a cada transação, né? Isso feito, o iniciador 1, 2, 3, que presta serviço ao e-commerce ou ao m-commerce, vai poder agora iniciar pagamentos para esse cliente a partir dessa conta que foi previamente conectada. Então, aqui no nosso exemplo lá da loja ABC, né, a mesma loja ABC, a mesma cesta de produtos, o mesmo valor aqui a ser pago, né, nos R$ 120, a pessoa seleciona o Pix, pede para fazer um pagamento. Aqui reparem que, nesse caso, quem é o iniciador aqui é a própria loja ABC, ou seja, a loja ABC ela pode, obviamente que isso depende de escala, de viabilidade econômica, etc., mas ela própria pode ser um iniciador, isso se exige um processo de autorização específico junto ao Banco Central e etc. Então, aqui a gente está presumindo, né, no nosso exemplo, que essa loja ABC passou por um processo de autorização, recebeu autorização para ser um iniciador de pagamento, e aqui a gente já teve a etapa lá do onboarding de conexão da conta do cliente a essa loja ABC, que é a iniciadora de pagamento. Então, o cliente chegou aqui, pediu para iniciar o pagamento, de forma automática, a loja ABC redireciona para o PSP XYZ, né? Então já abre na tela ali para o cliente fazer a autenticação de forma automática, ele autentica, né, com base na dinâmica de autenticação que é colocada ali pelo próprio PSP, seja uma senha, seja um reconhecimento facial, seja uma biometria, e automaticamente se volta lá para a loja ABC, dando que essa compra foi realizada e finalizada com sucesso, né? Então, vocês lembram que na jornada atual a gente tem 7 passos necessários e aqui a gente tem apenas 3 passos necessários para a finalização da compra, né? Então, saímos de 7 para 3, a gente diminui aí mais da metade, né, de passos exigidos aí para concluir uma compra e faz com que o processo de pagamento com o Pix no âmbito do e-commerce, do m-commerce, ele seja muito mais fluido e muito mais eficiente, né? Então, tem uma melhoria realmente substancial, potencialmente falando aqui, com a chegada dos iniciadores. E aí, os próximos slides, a gente ilustra aqui para vocês algumas possibilidades adicionais aí com a chegada dos iniciadores aí no âmbito do m-commerce. Que basicamente é o mesmo slide, né? Se vocês repararem, a única coisa que muda é o iniciador, né? Que no exemplo inicial, o iniciador é a loja ABC, né? Eu falei para vocês que a loja ABC entrou com um processo de autorização no Banco Central, recebeu autorização para ser o iniciador e ela própria funciona como iniciador no âmbito do comércio eletrônico ali da loja ABC. Nesse caso, a gente tem a iniciadora 123.com, que é nesse outro exemplo aqui, que é a instituição que teve a autorização do Banco Central para ser iniciador de pagamento e que está prestando serviço de iniciação de pagamento à loja ABC. Então, não precisa necessariamente ser a loja ABC o iniciador, mas o nosso exemplo é a iniciadora 123.com. Tem aquele processo de onboard e por aí vai.
Então, a dinâmica de pagamento é exatamente a mesma, a diferença é que a gente tem aqui uma iniciadora 1, 2, 3 prestando serviço, né? Ele pede para iniciar, autentica e a compra é finalizada. E essa iniciadora 1, 2, 3, da mesma forma com que ela presta serviço para a loja ABC, ela pode também prestar serviço para a loja FGH. Né? Vocês reparem que aqui no consentimento, né, tem a iniciadora 1, 2, 3 da mesma forma. Então, o cliente fez o onboard na iniciadora 123, ligou a conta dele à iniciadora do 123. A partir desse momento, em todos os comércios eletrônicos ali, as lojas virtuais que tiverem o serviço da iniciadora 123, o cliente já fez o onboard e só passa por essa jornada de consentimento, autenticação e confirmação. E aí, entrando aqui nos slides finais, né, só para indicar aqui a modulação de funcionalidades com a chegada do iniciador de pagamentos. Ou seja, não estamos adotando uma entrada total, ou seja, de todas as funcionalidades ao mesmo tempo, mas estamos modulando a entrada para que todo o desenvolvimento exigido aí de todos os agentes envolvidos possam ser realizados aí no tempo, né? Claro que tudo que a gente está mostrando aqui exige ajustes, desenvolvimentos aí de todas as partes envolvidas. Então, por essa razão, houve aí o escalonamento, e nesse escalonamento se prevê a entrada do serviço de iniciação de pagamentos restrita à inserção manual e à chave Pix, a utilização da chave Pix, para o dia 30 de agosto. Né? Então, 30 de agosto a gente entra com a inserção manual, chave Pix, nesse serviço de iniciação de pagamentos. E essas duas modalidades de iniciação, elas servem basicamente à transferência simples, né? Como a gente falou, majoritariamente transações entre pessoas. Né? Então, nesse primeiro momento, no dia 30 de agosto, a possibilidade é de que os iniciadores prestem serviços relacionados a transferências, ainda não relacionados a pagamentos de forma mais ampla. Os pagamentos, eles entram aqui no dia 30 de setembro, né, uma forma específica de iniciação, que a gente chama de direto pelo iniciador, e que viabiliza, então, a prestação de serviços ali ao e-commerce e ao m-commerce. Então, toda essa dinâmica que a gente mostrou do e-commerce, do m-commerce, ela só vai ser possível a partir do dia 30 de setembro. E a partir do dia 1º de novembro, entra a última forma de iniciação, que é a leitura de QR, e que ela serve ali à transferência simples, ou seja, é uma opção adicional à inserção manual e à chave Pix para o caso de transferências simples. E nessa mesma data entra também a funcionalidade de agendamento, que aí essa funcionalidade específica ela serve tanto a transferência quanto a pagamentos. Ou seja, se a pessoa quiser iniciar um Pix por meio desse serviço de iniciação de pagamentos, nessa dinâmica que foi apresentada, e se ela quiser agendar um pagamento, agendar um Pix por meio dessa dinâmica, ela só vai conseguir a partir do dia 1º de novembro. E da mesma forma, se ela quiser agendar um pagamento numa compra no e-commerce ou no m-commerce, também só a partir do dia 1º de novembro, nessa dinâmica de iniciação de pagamentos. Na dinâmica tradicional, isso já acontece e continua acontecendo sem nenhum problema. E para isso a gente tem aí toda uma dinâmica de testes, né? Ou seja, de avaliação de todos os prestadores que estão envolvidos nesse serviço. A gente tem basicamente o mês de agosto dedicado a cadastros de forma geral e aos testes exigidos aí para esse serviço de iniciação, para que no dia 30 de agosto a gente tenha o Go Live ali, especificamente da inserção manual e da chave Pix. E aí, como eu falei, só para o caso transferências nesse 30 de agosto. E aí a gente tem setembro dedicado aos testes exigidos para a modalidade de iniciação pelo recebedor, com Go Live em 30 de setembro, e outubro dedicado aos testes de QR Codes e com Go Live em 1º de novembro. Então, basicamente, era isso. A gente queria dar esse timeline aí do serviço de iniciação e também deixar bastante claro, espero que a gente tenha atingido aqui o nosso objetivo em deixar bastante claro
o que significa efetivamente o serviço de iniciação no âmbito do Pix. E como eu falei no começo, é a junção, a convergência do Pix com o Open Banking, e aí trazendo ainda mais possibilidades, ainda mais facilidades para o processo de pagamento no Pix, e aí já preparando cada vez mais aí o nosso sistema financeiro para o futuro. Então, eu agradeço aí a atenção de todos e a partir de agora a gente fica à disposição aqui para comentários ou dúvidas, perguntas, etc. Muito obrigado. Muito obrigada, Brant. Obrigada pelas explicações. Nós vamos abrir agora para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, eu peço por gentileza que habilite a mãozinha aqui, que eu abrirei o microfone. É importante que vocês se identifiquem com o nome e o veículo que representam. Não tendo mais dúvida, eu peço que desabilitem a mãozinha. Nós já temos um pedido aqui de pergunta do Antônio Timóteo. Eu vou abrir o microfone para o Antônio. Antônio Timóteo? Oi, bom dia, Ivone, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Brant. Deixa eu tirar duas dúvidas básicas com você aqui. M-commerce é compra pelo celular, né? É a compra feita direto no celular, não é? Não difere, tá. Beleza. E uma dúvida. Hoje a gente já existe a figura do iniciador de pagamentos para pagamentos, por exemplo, com cartão, né? São essas mesmas empresas que já oferecem esse serviço que vão poder oferecer. Eu vou usar dois exemplos aqui práticos, só para ilustrar, para facilitar o meu entendimento aqui, pessoal. Você mencionou ali a consolidadora. Por exemplo, o Guia Bolsa e o WhatsApp vão poder ser iniciadores de pagamentos de Pix. É isso, né? Potencialmente, sim, né? Depende, claro, do interesse do Guia Bolso e do WhatsApp de Então, tá, só para efetivamente ilustrar. serem iniciadores, mas potencialmente sim. Sim. Legal. Vocês se imaginam quantas empresas vão oferecer vão se interessar por esse serviço? E minha dúvida é como é que o cidadão ele vai poder, sei lá, consultar quem são de fato os iniciadores cadastrados ao Banco Central para evitar fraudes, por exemplo? Tá, eu vou responder a primeira parte e passo para o Breno aí complementar em relação ao segundo ponto aí de quem seriam os iniciadores, né? Não existe do nosso lado aqui uma expectativa específica no que diz respeito a quem ou a quantos iniciadores vão efetivamente solicitar ali adesão ao Pix, né? A gente tem, como eu falei, o início do processo de cadastro aí em agosto, né? Então, a partir de agosto, a gente vai começar a ter informações de quem solicitou adesão e quantos estão solicitando ao longo do tempo. E também com a ressalva de que quem é prestador de serviço de pagamento, né? Ou seja, quem já é um participante do Pix hoje, vai poder também prestar o serviço de iniciação de pagamentos. Então, se você está no seu banco A e eventualmente tem conta também no banco B, a partir do aplicativo do banco A, você poderia iniciar um Pix da sua conta no banco B, né? Então, tem esse detalhe adicional que faz com que o serviço de iniciação de pagamento seja prestado por muito mais agentes do que somente aqueles iniciadores puros aí, os dois exemplos que você já mencionou aí na sua fala, né? Então, eu passo para o Breno aí para complementar a segunda parte aí. Vai lá, Breno. A gente tem uma lista de todos os participantes do Pix publicadas na página do Pix, então é por lá que a gente tem o controle de todos os participantes e a gente vai fazer isso para os iniciadores puros também, né? Então a gente vai deixar bem claro quando eles forem passarem pelo processo de adesão, lembrando sempre que os iniciadores são todas instituições autorizadas pelo Banco Central, né? Tem todo esse processo de autorização previamente à adesão ao Pix, mas assim que eles aderirem ao Pix, a gente coloca nessa listinha de participantes do Pix, identificando que eles são iniciadores, para todo mundo ter essa informação. E aí, enfim, só para resumir, se o cliente tiver alguma dúvida, quiser saber se um determinado iniciador ele é efetivamente habilitado para ser iniciador no Pix, basta acessar aí a página do Pix no
no site do Banco Central e a gente vai ter a listagem de todo mundo que é efetivamente autorizado a ser iniciador no âmbito do Pix. Muito obrigada, Breno. Obrigada, Brant. Eu vou passar agora para a Giovana. Giovana, bom dia. Bom dia, Ivone. Bom dia, pessoal. Eu tenho algumas perguntas. Giovana do Infomoney. Tem algumas perguntas. Eu vou fazer uma por uma e depois vocês vão me ajudando aí. Eu queria entender se essa figura do PISP, ela é diferente, aquela figura do PISP que foi criada recentemente, é diferente desses iniciadores que vão começar a funcionar. Quem já é PISP também precisa solicitar adesão para ser esse iniciador que vai começar em agosto? Somado a isso, eu queria entender se essas instituições que vão prestar o serviço de iniciador, elas precisam ser participantes reguladas pelo Pix e pelo Open Banking ao mesmo tempo. Não, legal, uma boa pergunta aí. O que a gente está falando aqui realmente são desses iniciadores de pagamento, né? Os iniciadores de transações de pagamento, ITP, ou a nomenclatura que você mencionou aí, o PISP, né? Vem da sigla em inglês. Mas, enfim, são exatamente essas as instituições que podem vir a ser iniciadores no âmbito do PIX, né? Por que eu digo que podem vir? Primeiro porque esses iniciadores não têm obrigação de iniciar ou de prestar serviço de iniciação no âmbito do PIX. Segundo, porque se eles quiserem efetivamente prestar serviço de iniciação no âmbito do PIX, eles vão precisar passar por um processo de adesão no âmbito do Pix para se tornarem um participante do Pix, né? Eles passam a ser um novo participante, uma nova modalidade de participação no Pix. A gente já tem os PSPs e agora a gente vai ter aí os iniciadores de pagamento como um novo participante. Então, ele precisa ser autorizado pelo Banco Central como iniciador de pagamento. A partir do momento que ele tem essa licença, ele vai, obviamente, aquilo que ele já puder fazer a partir dessa licença, ele vai fazer. Mas se ele quiser iniciar transações no Pix, ele vai precisar dessa etapa adicional, que é um processo de adesão como novo participante no Pix. E nesse processo de adesão ao Pix, existem dois requisitos, né, para ele ser efetivamente autorizado a iniciar um Pix. O primeiro requisito é que ele tenha uma certificação do Open Banking como iniciador de pagamento, né? Então, lá no âmbito do Open Banking, ele vai receber uma certificação se ele tiver efetivamente implementado todos os requisitos para iniciação de pagamento conforme as especificações técnicas definidas pelo Open Banking, né? Então, a partir dessa especificação, a gente aqui do time Pix recebe essa certificação como um pré-requisito para ele realizar alguns testes adicionais no âmbito do Pix. E por que existem testes adicionais no âmbito do Pix? Porque tem algumas questões na iniciação de pagamentos que são específicas do Pix. Então, por exemplo, a iniciação via chave Pix. Isso é específico do Pix. Ele precisa, eventualmente, se conectar ao DICT, né, ao nosso diretório que guarda essas chaves para poder fazer essa iniciação com uma chave Pix. Isso não é avaliado no âmbito do Open Banking, porque o Open Banking ele trata de questões gerais dos iniciadores de pagamento. Então, ele faz esses testes complementares no âmbito do Pix, né, de geração de QR Code, porque o QR Code tem as suas especificidades ali do Pix, da conexão ao DICT para avaliar a capacidade dele em realizar pagamentos com chave, e por aí vai. Então, se ele for certificado no Open Banking e se ele for aprovado nesses testes adicionais do Pix, aí ele efetivamente passa a ser um iniciador no ecossistema Pix, ou seja, ele passa efetivamente a entrar no Pix como iniciador. Então, não basta a autorização genérica que ele tem para ser um iniciador de pagamento. Ele precisa ter essa autorização e mais essas etapas complementares aqui. Obrigada, Não sei se Brant. ficou claro Acho que ela tem dúvida ainda. Giovana? Oi, isso, ficou claro. Eu só queria adicionar outra pergunta, que eu queria entender se essa jornada com o iniciador, que começa agora em agosto, vai substituir a jornada atual que a gente tem com o Pix, ou se isso vai correr em paralelo. E, por fim, só queria entender se a gente tem garantia dessas datas, né? Porque os atrasos estão acontecendo e geralmente estão sendo avisados bem em cima da hora. Eu queria entender se esses atrasos desses ajustes das instituições estão sendo considerados aí nesse planejamento.
Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar aqui pela sua última pergunta aí e passo para o Breno aí para fazer as considerações gerais aí da primeira parte da pergunta. Em relação às datas, né, essas datas elas foram definidas aí pela diretoria colegiada em deliberação realizada na reunião dessa semana, né? Então, o que a gente tem são as datas de entrada, nós estamos totalmente preparados aqui para operacionalizar tudo que é exigido para a gente entrar em funcionamento. A gente tem aí, como eu falei, a fase de testes no âmbito do PIX, toda a etapa cadastral e etc. Então, nós estamos absolutamente preparados para implementar tudo aí em relação às datas e ao cronograma que foi definido. Não sei te dizer, né, o que vai acontecer no futuro, né, porque daí seria mais um exercício de futurologia aí, mas do nosso lado aqui, do time Pix, eu te afirmo que nós estamos completamente preparados aí para cumprir adequadamente esse cronograma. Breno, você pega a primeira parte aí, cara? Sobre o iniciador é complementar as soluções que existem hoje, né? O iniciador não vai substituir o que a gente já tem hoje. Eu vou continuar podendo iniciar um Pix da forma como a gente faz hoje, por meio de chave, nem do QR Code. Adicionalmente isso, a gente traz, né, a figura do iniciador para dentro do Pix, para trazer mais modelos de negócio, modelos inovadores, para complementar o que a gente já tem hoje à disposição da população. Muito obrigada, Breno. Giovana, você Obrigada, ainda tem pessoal. dúvida? Não, deu Não? certo. Obrigada, gente. Obrigada a você. Eu vou ler aqui uma mensagem que eu recebi do Fabrício, da Agência Estado. Ele mandou algumas perguntas. Ele não está conseguindo fazer por áudio e eu vou ler as perguntas deles, ok? Em linhas gerais, é possível dizer que o iniciador de pagamentos é uma espécie de intermediário da instituição financeira? Por que motivo uma pessoa vai preferir fazer o Pix por meio do iniciador e não por meio do banco onde ele tem conta? Qual é a remuneração do iniciador? Ele cobrará taxa do banco? O cliente final vai pagar taxa ao iniciador? Breno, você responde essa aí, Breno? Se quiser que eu Vamos lá. complemente alguma coisa aqui, você me passa. Tá, vamos lá. Não, o iniciador não é um intermediário, né? O iniciador é uma figura totalmente independente do detentor da conta, né? Do banco no qual as pessoas, empresas possuem conta. O Open Bank é justamente para você dar a possibilidade desse iniciador acessar toda e qualquer instituição que participe do Open Bank. Então, ele não é considerado intermediário, ele é considerado uma figura diferente, né? Um outro tipo de participante, aqui no caso do Pix, que tem acesso aos demais detentores de conta para poder facilitar um processo de iniciação de um Pix. E por que fazer por um iniciador e não por meio de um banco? Foi na apresentação que o Brant mostrou, né? Se a gente considerar um processo aí de transferência, sei lá, se eu estou usando uma interface de comunicação, no aplicativo de mensagem de texto, uma rede social com você e eu estou trocando mensagem, se eu quiser te mandar um Pix, eu tenho que sair do aplicativo de mensagem, tenho que entrar no aplicativo do meu banco, tenho que colocar minha senha, tenho que procurar um ambiente Pix, tenho que ir lá em chave Pix, colocar a chave, autenticar e confirmar. Com o iniciador, se o aplicativo de mensagem for iniciador, eu estou conversando com você ali como se eu tivesse anexando uma foto, por exemplo, para te mandar, fazendo áudio, eu escolho fazer um pagamento. Então, eu não saio do ambiente do aplicativo, eu faço ali dentro. Não preciso fazer o login, né, inicial, preciso só autenticar e confirmar, mas isso é redirecionado automaticamente. Então, eu, como usuário pagador, fica muito mais fluido e simples o processo de fazer um Pix. A mesma coisa na hora da compra do comércio eletrônico. A gente falou que eu preciso copiar um código do QR, tenho que entrar no aplicativo no meu banco, colar o código na área específica, para só assim, isso tudo de forma em que o pagador tem que comandar, né, essas trocas de aplicativo. Com o iniciador, não. Eu faço uma compra no comércio eletrônico, automaticamente já abre a telinha de autenticação do aplicativo do meu banco, só para autenticar, e já volta, já redireciona automaticamente para a tela do aplicativo do comércio eletrônico. Então, mais uma vez,
É uma jornada muito mais fluida, muito mais simples, sem fricções, e por isso, né, eu posso escolher fazer isso. Eu posso continuar escolhendo, não, vou fechar aqui o aplicativo, entrar no banco, isso não acaba, né, isso continua. Mas parece, né, pelo menos na nossa opinião, que a jornada em que você usa a interface do próprio iniciador é muito mais fluida. Taxas aqui no âmbito do iniciador e de quem detém a conta, né? Não pode haver cobrança de tarifa entre o detentor da conta e o iniciador, né? E aí, quando a gente vai no âmbito do consumidor, é livre, tá? Se o iniciador quiser cobrar uma taxa, ele pode cobrar. A gente imagina que não tem muito incentivo para isso, né? Dado que, por exemplo, o Pix para a pessoa física, pelo menos, ele é de graça para você iniciar. Se algum aplicativo de celular ou algum iniciador, né, de comércio eletrônico for cobrar uma tarifa para eu iniciar um Pix, eu não vou usar o serviço. Eu vou lá entrar no aplicativo do meu banco e eu mesmo vou iniciar. Então, a expectativa é que não haja, apesar da regulação permitir que haja uma cobrança de tarifa para o consumidor que esteja iniciando o Pix via iniciador. Só para ressaltar um aspecto, né, que o aspecto da segurança, o iniciador, como foi bem colocado aí pelo Breno, ele tem esse papel de facilitar todo esse processo de pagamento, né? Ou seja, ele torna a experiência de pagamento muito mais fluida, tanto no âmbito do comércio eletrônico, quanto em outros ambientes que você esteja, né? Se você está ali se relacionando com uma pessoa no âmbito de um aplicativo de mensagem, ali mesmo você já inicia o pagamento, etc. Mas a preocupação de segurança, ela sempre foi um pilar aqui no âmbito do Pix, e aqui a gente ressalta que a autenticação do pagamento é sempre no PSP, né, no prestador de serviço de pagamento, aonde a pessoa tem conta. Então, ainda que esse iniciador ele facilite todo esse processo de iniciação, quem vai autenticar o seu pagamento é a instituição financeira, a instituição de pagamento, aonde você tem conta, né? Isso faz com que a gente tenha uma dinâmica de segurança extremamente elevada aí, e preservada com a chegada dos iniciadores de pagamento. Muito obrigada, Brant e Breno. Lembrando, quem não tiver mais pergunta ou dúvida, eu peço, por favor, que desabilite a mãozinha, que é mais fácil da gente controlar aqui as perguntas. Eu vou passar agora para a Isabela. Bom dia, Isabela. Bom dia, estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo. Você pode, por Perfeito. favor, se identificar com o seu veículo? Eu sou repórter do labsnews.com, e eu queria saber se o Banco Central tem alguma previsão de crescimento de transações Pix com os iniciadores de pagamento, alguma porcentagem, alguma estimativa de quantas transações podemos chegar até o final do ano aí com os iniciadores de pagamento? Obrigada. Oi, Isabela, nós não temos nenhuma previsão, né, nenhum quantitativo específico previsto para incremento aí da quantidade de transações no Pix, né, com a chegada dos iniciadores, né? O que a gente vislumbra é que há um potencial crescente aí de aumento de transações com a chegada do iniciador, ou seja, ele potencializa ainda mais esse processo de adesão ao Pix da sociedade em geral, justamente porque ele facilita todo esse processo de pagamentos e de transferências, né? Então, você vê ali a jornada do e-commerce, do m-commerce, muito mais facilitada com a presença dos iniciadores comparativamente à jornada atual. Então, isso pode, né, tem o potencial de estimular ainda mais a adoção nesses casos específicos que a gente mencionou, né? Então, tende a ter um incremento em relação ao que a gente tem visto sem a presença dos iniciadores. Mas não há qualquer tipo de previsão numérica ou quantitativa em relação a isso, não. Isabela, você tem mais alguma dúvida? A respeito do motivo de tudo isso, né? Assim, a gente tem, obviamente, reduzir a fricção também para o e-commerce, né? Mas a gente viu ali o Facebook tentando fazer o WhatsApp Pay. Num primeiro momento, o Banco Central não permitiu, né, a autorização do Facebook para o WhatsApp Pay, e depois foi concedido aí o WhatsApp Pay como iniciador de pagamentos. Então, eu queria saber se toda essa
autorização para os iniciadores de pagamentos com o Pix é um meio de correr atrás do Facebook para poder fazer mais ou menos o que o Facebook já está fazendo? De forma nenhuma. Assim, o que a gente tem como objetivo dos iniciadores no Pix é justamente trazer o que está sendo desenhado no âmbito do Open Banking para o ecossistema Pix, né? Então, o projeto do Open Banking, ele nasce lá atrás, tem seus objetivos, o projeto do Pix, ele nasce, tem seus objetivos também. Aqui a gente está falando da junção, da convergência desses dois projetos, e tem um potencial enorme aqui de situações, de casos de uso, de tipos de iniciadores. Então, não está se perseguindo A, B, C ou qualquer tipo de agente específico. Aqui o que a gente está mostrando são possibilidades. Existe a possibilidade de aplicativos de mensagem se integrar, de carteiras eletrônicas se integrarem, de outros PSPs prestarem serviço de iniciação, de aplicativos específicos de serviço financeiro de uma forma mais ampla fazerem isso também, né? Aqui a gente está ampliando o leque de possibilidades. E só lembrando que aqui no âmbito do Pix, e aí a questão de autorização, ela transcende aqui ao escopo aqui da nossa conversa, né? Mas aqui no âmbito do Pix, o nosso objetivo desde sempre foi prover um meio de pagamento que seja rápido, que seja instantâneo, né? Disponível a todo momento, que tenha redução de custos e que tenha abertura à participação, né? Ou seja, que seja totalmente aberto e democrático no que diz respeito à prestação de serviços de pagamento, para que a gente tenha um ambiente totalmente competitivo. A partir do momento em que qualquer desses iniciadores, inclusive isso é muito alinhado com as regras que vêm do Open Banking, né? Qualquer iniciador que integrar esse ecossistema Pix, ele passa automaticamente a conseguir se interconectar com todos os participantes do Pix, né? Então, a gente está falando em 750 participantes hoje, mais ou menos, né? O número exato não é esse, mas a ordem de grandeza é essa, né? De 750 participantes, né? Então, qualquer um desses iniciadores, eles automaticamente se conecta a tudo isso. E aí a gente leva, obviamente, a um ambiente totalmente competitivo, não concentrado, propício à competição, à inovação e por aí vai. Tá? Legal, tá ótimo. Obrigada. Então, são 750 participantes, iniciadores de pagamento que a gente já tem hoje no Brasil. Não, são 750 prestadores de serviço de pagamento, que não são os iniciadores. E aí o Breno, se ele tiver aí o número exato, ele pode me complementar aí. Mas esses são participantes que têm conta transacional, né, oferecem serviço ali para as pessoas de uma forma geral de manutenção de conta, né? Pode ser uma conta corrente, uma conta poupança, uma conta de pagamento. Aqui o número exato estou recebendo aqui 760, né? Então são 760 prestadores de serviço que iniciam efetivamente a transação a partir de uma conta transacional. Os iniciadores que entrarem, eles vão poder se conectar a esses 760, ou seja, esse iniciador ele vai estar automaticamente ligado a todos esses participantes e a pessoa vai conseguir iniciar o seu pagamento a partir de qualquer conta em uma dessas 760 instituições, né? Esse é o modelo do Pix, é um modelo aberto, democrático, competitivo. Não sei se ficou claro, mas se ainda não tivesse sido totalmente claro aí, você indica aqui para nós, e aí eu passo para o Breno aí que talvez com um outro tipo de abordagem a gente deixe ainda mais claro. Não, ficou ótimo. Ficou claro. Obrigada, Carlos. Beleza. Obrigada, Isabela. Obrigado a você. Eu vou passar agora aqui para a Cândida. Cândida, bom dia. Bom dia, Ivone, bom dia a todos. Meu nome é Cândida Bittencourt e eu trabalho para o Digital Money Inform. O que eu queria saber é que as datas, né, dessa convergência do Pix com o Open Banking e a criação do iniciador coincide com a previsão, né, da implementação do Pix-Saque e Pix-Troco. Isso vai mudar alguma coisa? Vai impactar em mudança? As datas do Pix Saque e Pix Troco ainda não estão
oficializadas, né? Elas estão na nossa agenda evolutiva ali, de fato, mas a gente ainda não tem, isso vai ser definido muito em breve, acho que no início do próximo mês a gente deve ter aí o anúncio da data oficial de implementação efetiva efetiva do produto. Mas são produtos independentes, né? São produtos que têm objetivos diferentes, que correm em paralelo para cada vez oferecer mais conveniência aí para as pessoas, oferecer mais possibilidades aí para que a nossa sociedade seja bem atendida aí em termos de necessidades de pagamento e agora com necessidades também de eventualmente ter ali acesso ao dinheiro físico facilitado por meio da estrutura do Pix. E complementando, Brant, o Pix Saque é realizado por meio de uma leitura de um QR, né? Então, nada vai impedir que o iniciador também consiga iniciar um Pix Saque quando for possível a leitura de QR, né? A data é 1º de novembro, então se casar com o Pix Saque, o iniciador poderia eventualmente iniciar um saque, ou se o saque sair depois do 1º de novembro, quando o saque sair, o iniciador poderia disponibilizar o saque a partir do seu aplicativo, né, de leitura de QR. Então, também são, como o Brant falou, são produtos independentes, e nada impede que o iniciador oferte esse serviço também para os seus clientes. Cândida, você tem alguma outra dúvida? Só mais uma coisa. Por exemplo, lojas, né, de e-commerce podem, né, se candidatar a iniciadoras. Digamos que elas tenham loja física também. Esse saque pode ser feito nesse iniciador, nessa loja? Pode sim, se eles tomarem essa decisão, pode. Ok, obrigada. Tá, muda, Ivone. Desculpa. Parece que não temos mais dúvidas. Só deixa eu checar aqui se alguém mandou alguma mensagem. Acho que é isso, gente. Não temos mais dúvidas, mais perguntas. Temos uma pergunta agora do Gabriel. Vou abrir o microfone dele. Oi, Gabriel, Bom dia. Bom dia, Ivone. Gabriel do Globo, último minuto aqui. Só para esclarecer aqui para mim. No caso de um aplicativo de mensagens, por exemplo, recentemente o BC fez um iniciador de pagamentos, né, que aí o pagamento funciona dentro do aplicativo. Se os aplicativos decidirem entrar nessa nova modalidade, eles vão poder fazer a transferência ali pelo Pix, que vai direto para uma conta de banco que está ligada, que o cliente ligou no aplicativo. Como que funciona isso? Só para tentar deixar o mais claro possível, né? Ou seja, como eu falei anteriormente, não necessariamente o aplicativo de mensagem vai ter essa funcionalidade de pagamento via Pix assim que a data do Go Live ela acontecer ali, né? Assim que a gente chegar na data de Go Live, isso depende da vontade, né, e da estratégia de negócio de cada agente econômico. Mas supondo que um determinado aplicativo de mensagem escolha ser iniciador do Pix, como é que ele vai fazer? Ele vai ter ali vai oferecer uma dinâmica de pagamento onde a pessoa consiga fazer um pagamento na experiência de mensagem, de troca de mensagem, de anexar foto, anexar vídeo, ela anexaria um pagamento, né? E quando ela vai anexar um pagamento, basicamente, qual que é o processo ali que está por trás, né? Ou seja, quem está mandando o dinheiro já autorizou aquele aplicativo específico a se ligar à sua conta transacional no seu banco ou na sua instituição de pagamento. Imagine que eu seja esse usuário, eu vou autorizar esse aplicativo a se ligar na minha conta transacional, né, na minha conta corrente no banco A.
e aí eu esteja querendo fazer uma transferência nesse aplicativo de mensagens para o Breno, que está conversando comigo ali nesse aplicativo de mensagens e que ele tem uma conta no banco B. Então, assim que eu realizar essa transferência e solicitar, eu vou autenticar essa transação ali no ambiente do aplicativo do banco A, né? Automaticamente esse aplicativo de mensagens chama esse ambiente do banco A para autenticar, e depois que eu autenticar, automaticamente esse dinheiro já cai na conta corrente, né, ou na conta poupança do banco B, que é onde o Breno tem conta. E o Breno vai receber ali no aplicativo de mensagens um comprovante, né, uma confirmação de que o pagamento foi realizado. Mas o que significa esse pagamento que foi realizado, né? Ou seja, o que significa que esse Pix aconteceu no âmbito desse aplicativo de mensagem? Significa que o dinheiro saiu da minha conta no banco A e chegou na conta do Breno no banco B. É isso que acontece ali atrás da cena, vamos chamar assim, né? Não sei se ficou claro aí, mas... Complementando, Brant, o Pix aqui não substitui a solução que já tem hoje, tá? Isso aqui é uma decisão privada do iniciador. No caso do aplicativo de mensagem, ele pode escolher simplesmente não entrar no Pix e continuar ofertando hoje como ele já está fazendo, né? Via cartão de débito. Eventualmente pode entrar no Pix e substituir. Eventualmente ele pode ofertar os dois, e aí cabe ao usuário, né, quem está ali no WhatsApp, escolher, eu quero transferir por Pix, eu quero transferir por cartão. A nossa intenção aqui é realmente dar mais opções, dar mais liberdade de escolha para as empresas, e se as empresas incorporarem, dar mais liberdade de opção para os consumidores. Muito obrigada, Breno. Obrigada, Brant. Eu só vou checar aqui se a Isabela ainda tem dúvida. Oi, Isabela. Não, ficou claro, ainda mais com essa resposta a respeito do WhatsApp, né? Por exemplo, que hoje usa o cartão, né? Processa por meio da Cielo, e agora teria mais uma opção de usar ou o cartão ou o pagamento por Pix, ficou claro. Obrigada. Não temos mais perguntas. Acredito que podemos encerrar. Vocês teriam mais alguma observação a fazer? Não, aqui da nossa parte, acho que sem observações, que a gente já passou basicamente aí por todos os pontos que a gente queria colocar, né? Só lembrando que a gente está nessa fase de junção aí dos dois projetos, do Pix, do Open Banking, e que o objetivo aqui é dar, de fato, mais alternativas aí para os vários agentes, para que justamente essas novas alternativas, essas novas possibilidades aí que chegam com essa junção do Open Banking com o Pix, com a chegada do iniciador, ela represente mais competição no mercado, ela represente mais alternativas às necessidades que cada cliente tem ali em termos de pagamento, que ela represente ali uma jornada mais fluida, mais simplificada de pagamento para todo mundo, tá? Então, não tem nenhum tipo de obrigatoriedade, de mandatoriedade, de substituição, são mais alternativas que estão sendo colocadas aí para toda a indústria e para a sociedade brasileira como um todo, né? Queria só agradecer aí a presença de todos também, Ivone. Muito obrigada, Brant. Muito obrigada, Breno. Obrigada a todos pela presença. Até a próxima.